apresentar aí, um equipamento para práticas de automação. Na verdade, esse equipamento é chamado de maleta, né, ou módulo de automação. É um kit didático composto aí por equipamentos básicos aí da automação, como inversor de frequência, um CLP, né, um módulo de temperatura, dispositivos de entrada e saída, né, que nos oferece a possibilidade aí de fazer montagens e explorar, né, o conhecimento básico aí, inicial de automação industrial. Eu estou aqui no laboratório de acionamentos elétricos. Aqui nesse laboratório, aqui na universidade, nós utilizamos o módulo de CLP, né, ou módulo didático de CLP, integrado com esses módulos aqui de acionamentos elétricos. Esses módulos nos possibilitam aí fazer práticas de acionamentos, né, de comandos elétricos, de acionamentos eletrônicos, e integrado com a maleta é possível aí fazer acionamentos e controlar equipamentos integrando os dois módulos. Ok? Esse módulo de CLP ele é fabricado pela empresa Acinito Tecnologia. Vou estar deixando a descrição no link desse vídeo para quem tiver interesse, né, para quem quiser saber mais, ver os equipamentos que a empresa oferece. E aqui na universidade nós utilizamos tanto nas disciplinas de acionamentos quanto nas disciplinas de instrumentação industrial e automação. Ok? Vamos lá? Bom, esse aqui é o módulo, né? O módulo ele é composto então basicamente de um CLP, nesse caso aqui dessa maleta é um CLP da Lembrada, né? É o Micrologix 1100. A gente tem também o inversor da Lembrada, o PowerFlex 40, né? Temos também um módulo de temperatura, né, com um motor integrado aqui dentro, né, simulando aí um sistema de ventilação, né? Aqui basicamente esse motor, né, ele tem uma aleta, né, uma hélice aqui acoplada e um sistema de condicionamento do fluxo de ar para dentro dessa câmara, né? Então isso aqui seria uma câmara de temperatura. Então basicamente, né, a gente tem as entradas e saídas digitais e analógicas aqui no frontal, em que o aluno, né, vai programar o CLP, vai descarregar o programa no CLP e vai fazer as conexões físicas usando esses fios aqui, né? Eu até deixei alguns dos fios que estão conectados aqui na maleta, são cabos, né, macho-macho, do tipo banana, de 2 milímetros. Então, as conexões são feitas usando esses cabos. Aqui a gente tem as saídas digitais, né? Junto com as saídas digitais a gente já tem LEDs, né? Porque se eu quiser ligar o 24 de uma saída digital para acender um LED, ter uma indicação visual, eu já tenho isso aqui no frontal. Mas se eu quiser usar o 24 para acionar um contador, um dispositivo, uma válvula, eu posso fazer, né, facilmente, né? Porque eu tenho uma saída, né, uma conexão aqui para cada uma das saídas. Eu tenho também as entradas digitais. As conexões de entrada digital também são independentes, mas se eu não tiver nenhum botão, nenhum dispositivo de entrada e quiser usar simplesmente os recursos que a maleta me oferece, eu tenho botões, né, botões normalmente abertos, botões normalmente fechados, botões com retenção e sem retenção. Então eu já tenho esses botões, basta fazer a conexão do botão com a entrada específica que eu quero utilizar. Com relação a entradas e saídas analógicas, então a gente tem, nesse caso desse CLP, né, basicamente duas saídas de corrente, de 0 a 20 mA, e a gente também tem entradas e saídas de corrente, mas temos entradas de tensão. Então aqui, ó, em entrada analógica a gente tem duas entradas de tensão e duas entradas de corrente. Então eu posso basicamente utilizar tanto tensão quanto corrente para as entradas. Lembrando que nesse caso aqui é 0 a 20 mA para corrente e 0 a 10 volts para tensão. Além disso, a gente tem um barramento de 24 volts. Esse barramento aqui nos possibilita derivar esse 24 para ser utilizado tanto nas entradas, caso eu queira, quanto também para utilizar nas entradas do inversor de frequência. O inversor, né, para a configuração física dele é feita através dessa coluna, né? Se a gente for pegar aqui a primeira, segunda, terceira, quarta coluna de conectores. Então a gente tem aqui as entradas reservadas, a entrada de enable, o comum, temos as entradas digitais genéricas, parametrizáveis, temos também a entrada de corrente, né, entrada analógica, saída analógica de corrente
e temos também saída digital a relé. Tudo isso aqui no frontal para a gente fazer as conexões. Temos também aqui um potenciômetro que nos possibilita, utilizar a entrada analógica via tensão para definir aí especificações do inversor, como por exemplo referência de velocidade. Então a gente tem um potenciômetro que é exclusivo do inversor de frequência. Além disso, a gente tem aqui um monitor. Nesse monitor é basicamente um display gráfico que a gente consegue visualizar grandezas. Mas quais grandezas são essas? Na verdade são duas entradas. Essas entradas são entradas de corrente. Uma entrada que ele chama de MV, que é da variável manipulada, e uma entrada da PV, que é a variável de processo. Então eu consigo comparar a variável manipulada com a variável medida nesse display gráfico através de análise de tempo. Então ele plota as curvas aqui para mim. Além disso também, eu tenho um gerador de set point. Aqui eu gero corrente de 0 a 20 mA para que eu possa fazer ensaios, testes, aí, tanto em automação quanto em instrumentação. Por fim, a gente tem aqui então o módulo de temperatura. Esse módulo é bem legal, dá para a gente trabalhar em malha fechada, aplicar aí lógicas com proporcional integral derivativo e controlar a temperatura do módulo. Eu tenho uma resistência aqui dentro e tenho um motor. Então esse motor pode ser controlado pelo inversor de frequência e essa resistência ela pode ser controlada de duas formas. Ela pode ser controlada através de tensão, 0 a 10, ou ela pode ser controlada através de corrente de 0 a 20 mA. Além disso, eu tenho, é como se eu tivesse um transmissor de temperatura. Lá dentro tem um sensor, e esse sensor vai para um circuito eletrônico e me gera um sinal de corrente e tensão proporcional à faixa medida, que aqui é de 0 a 150 graus. Então ele me gera um sinal proporcional de 0 a 20 mil ou de 0 a 10 volts, para que eu possa pegar esses sinais e ligar nas entradas analógicas e também pegar os sinais das entradas analógicas e conectar na resistência aqui no módulo de temperatura. Bom, é isso. Essa maleta ela é bem simples, bem compacta, não é pesada, ela tem uma tampa aqui que fecha ela. Tipicamente a gente usa 2 alunos por maleta. Cada maleta necessita de um computador para conectar no CLP, parametrizar o inversor, e é possível aí fazer diversas práticas envolvendo aí recursos básicos de programação em ladder, uso de entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas, uso de malha fechada e malha aberta, utilização de inversor de frequência, entre outros. Ok? Eu espero aí ter esclarecido o mínimo de informações aí para que você possa tirar o máximo de proveito aí dos recursos de automação. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um forte abraço, até os próximos vídeos. Até logo!